Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Nesse domingo, primeiro dia da semana, vamos começar bem? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Sim. Busca em primeiro lugar o Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, não é mais um dia, é o dia que Ele fez. Vamos nos alegrar nele. Se eu tenho hoje, eu tenho uma oportunidade. Oportunidades são portais. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, eu tenho agora. A vida é feita de escolhas. E muitas vezes o que a gente precisa é apenas de uma decisão. De uma decisão. De dar valor, de honrar aquilo que muitas vezes tratamos como menor e não valorizamos. Que é o que muita gente faz. Trata como menor e acaba desprezando as coisas espirituais. Não valorizam as coisas espirituais. Mas os céus dominam. Os céus dominam. E a palavra de Deus se cumpre. Quando o Senhor disse, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ele apresentou o caminho. Tem um caminho que vai levar à vida, que vai te dar saúde, paz, segurança. E aí ele disse, eu sou a vida. Deus. A palavra se cumpre. Se você escolhe o caminho da vida, mas a palavra se cumpre se você escolhe o caminho da morte. Quando você lê Deuteronômio 28, você encontra lá as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Se vocês obedecerem, essas bênçãos aqui, ó, vão acompanhar vocês. Mas se vocês desobedecerem, essas maldições, não vai dar nada certo. Quando eu busco a Deus, quando eu valorizo as coisas espirituais, a minha vida é transformada, porque se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Todas as pessoas que eu encontrei, frustradas, deprimidas, arrasadas, cheias do que, né, cansadas do que da vida que estavam levando, vivendo, elas chegaram à conclusão que o problema era espiritual. E elas não viam. Elas tentavam resolver coisas impossíveis, problemas terríveis de forma natural. E elas não conseguiam, na força do braço. E elas não conseguiam. Não conseguiram. Né? E elas não viam, estavam cegas. Que elas precisavam de Deus, da bênção de Deus, da graça do Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar. Quantas vezes eu ouvi gente dizer assim, eu faria tudo para a minha vida mudar. Ué, então busca a Deus. Não, isso não. Esse tudo não é tudo. Eu não aguento mais a minha vida. Ué, então
Vamos buscar Deus. Aí fica evidente. A pessoa não chegou no limite do sofrimento. Porque ela não está disposta a tudo. Né? Eu não aguento mais. Mas você vê que ela aguenta muito, porque ela não está disposta a tomar uma decisão. Ela não quer romper com aquele padrão, com aquela vida que não anda. Ela não está disposta a dar o que a fé exige. E aí, ela não aprende com os próprios erros, ela não aprende com os erros dos outros, e ela já viu histórias e histórias, já ouviu, já presenciou, mas ela não aprende. E ela continua passando por cima do que ela não pode passar, da palavra, desprezando as oportunidades. O portal está lá. E ela não se firma. Ela cede para os obstáculos, para o que está sentindo. Ela simplesmente se envolve com um monte de coisas e deixa o principal, o que realmente importa. Como diz Jesus para Marta, você está correndo atrás de muitas coisas, Marta. Só uma coisa importa, e a Maria escolheu a boa parte. E eu vejo gente correndo atrás de muitas coisas, quando uma coisa só importa. Elas estão correndo atrás do vento. Estão igual Salomão, quando se perdeu de Deus. Nada fazia sentido, correu atrás de tantas coisas, e por fim estava lá amargo e dizendo: é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Então, assim, tem gente que só tem corrido atrás do vento, porque faz muita coisa, mas não faz o que é preciso. Não faz o que importa. O que realmente é importante. Não valoriza o que deve valorizar. Não paga o preço que deve pagar e está pagando preços bem piores. Mas, olha, tem gente que está gemendo, mas não toma uma decisão. Está gemendo, mas é tanto orgulho que a pessoa, assim, é tanta teimosia, uma dureza tão grande que ela passa por cima, assim, daquilo que ela tá vendo, mas o orgulho é tão grande que ela fica lá gemendo, mas não acata, não se humilha, não se rende. É o que a Bíblia fala do povo de dura cerviz. Não se prostra diante de Deus. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, porque quem dá é Deus. Grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Deus. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens. É inacreditável isso, né? Inacreditável. Mas ele foi avisado. Ele mesmo teve o sonho. E ele recebeu
a interpretação por parte de Daniel e o conselho. Se o senhor quiser continuar vivendo em paz, se humilha, faz a coisa certa, reconhece Deus, agarre essa oportunidade. Mas aquilo ele pensou, não, eu sou poderoso, não, eu estou aqui, ninguém me derruba, não. Isso é impossível, isso aí não. Deus deu 1 ano para ele. Ele teve 1 ano para agarrar aquela oportunidade, passar pelo portal. Ele simplesmente jogou fora. E aí, olha aqui o que aconteceu. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois. Uma autoridade. O homem mais poderoso daquela época. Comendo, agora louco. Ficou louco. Estava com os animais. Comendo capim. Literalmente. Aqui, ó. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até... Passou por essa humilhação, essa loucura, virou um animal. Está vivendo como um animal. Até, porque não adianta. As coisas vão até você reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Enquanto você não reconhece que quem governa é Deus, quem está no controle é Deus, quem domina é Deus, e que se você não se submeter a Ele, não adianta, você vai quebrar a cara. Você fica lá comendo capim. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso que ele sabia, conhecia muito bem. Ei, tem gente que é o que eu estou dizendo, não aprende. Não aprende com os erros dele. E não aprende com os erros dos outros. Tem gente que já viu. Já viu, igual o Belsazzar. Viu. Sabe. Olha o que aconteceu com o poderoso Nabucodonosor quando ele não se submeteu a Deus. O que Belsazzar fez? Estava numa festa daquelas e desafiou a Deus, desonrou a Deus. Ele perdeu a oportunidade de ficar quietinho e ter aprendido, tinha que ter aprendido com os erros de Nabucodonosor. Mas agiu com arrogância e mandou trazer os utensílios, as taças do templo, que tinham sido consagradas ao Senhor, que Nabucodonosor, quando conquistou e levou Jerusalém e levou os judeus para o exílio, ele levou as coisas do templo, os utensílios sagrados. E agora vem Belsazzar e pega aquelas taças consagradas ao Senhor e começa a beber e adorar os deuses deles. Assim, medindo força mesmo. Ele cometeu uma loucura. Por quê? Porque ele desonrou. Porque ele desrespeitou as coisas sagradas. Aquilo que era santo. O Todo-Poderoso. Ele achou que ele era alguma coisa. E Daniel veio e falou assim, escuta,
o Nabucodonosor também achava que era muita coisa. E ele era bem mais poderoso que você. Ele foi bem mais poderoso que você. E olha o que aconteceu com ele. Ele não foi poupado, não. E ficou lá comendo capim até aprender, até reconhecer Deus, até se humilhar, se curvar diante de Deus e reconhecer que os céus dominam. Aí você sabe de tudo isso e faz uma loucura dessa? Perdeu a oportunidade de não ser um tolo, de ficar quieto, de ser sábio? E comete uma loucura dessa? Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos Exércitos. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e de todos os teus caminhos. Quer dizer, quem sustenta tudo, rapaz, é Deus. Se você está respirando, rei, é porque Deus tem mantido a sua respiração, seu coração batendo. Porque, como diz o salmista, se ele tirar a sua respiração, já era. E você comete uma loucura dessa. Porque esse é o Deus Todo-Poderoso, ele que sustenta a sua vida. Se você tem vida, é por causa dele. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceira importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Ô, queridos, esse homem ele sabia muito bem o que a arrogância do Nabucodonosor tinha causado a ele. E agora ele vem e tem um comportamento sem temor, desrespeitoso. Entrou em pânico quando ele estava fazendo, profanando aquilo que tinha sido consagrado ao Senhor. Uma mão apareceu na parede. Ele começou a tremer, entrou em pânico, gritou, pedindo que os magos, que os encantadores, astrólogos viessem. E eles conseguiram ler? Não. Não. Porque tem gente que é assim, quando está em apuros, busca tudo, menos Deus. E esse povo, os adivinhos, os magos, os sábios, os encantadores, os astrólogos, puderam ler? Não. Não. Os especialistas? Não. E ele em pânico. Aí a rainha entra e fala: escuta, tem um homem que nos dias de Nabucodonosor, ele foi considerado alguém de uma inteligência extraordinária, fora do comum, um homem fora do comum.
Ele pode dar o significado dessa inscrição. Mandaram chamar Daniel. Daniel, o homem de Deus, o que pagava, aquele que vinha pagando um preço desde a sua juventude, quando ele chegou lá, exilado. E ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. O que ninguém pôde, ele pôde. E nos dias de Nabucodonosor, o que os encantadores e magos e astrólogos não conseguiam, ele conseguia. Ele sempre. Porque o Espírito de Deus está na vida dele. Porque aquele homem andou com Deus, Daniel andou com Deus. E aí ele veio e falou isso para Beltsazar. Beltsazar já, não leia porque eu vou te dar isso. Não, guarda seus presentes, não estou interessado nisso. Mas eu vou ler para você. E ele disse isso para ele. Ele leu e disse, acabou. O que está escrito é, você foi pesado e achado em falta. Essa sua escolha determinou o fim. Não foi só o fim do seu reino, não. Do seu reinado. O fim da sua vida. Você vê o que as escolhas fazem. E naquela mesma noite, enquanto Daniel estava sendo promovido a uma posição altíssima, o rei foi assassinado, aquele império caiu, a Babilônia caiu, e um outro império assumiu. Escolhas. Escolhas. Oportunidades são como portais. E quando nós reconhecemos Deus, nós agarramos a oportunidade da nossa vida. Quando nós nos curvamos diante de Deus, recorremos a Deus, reconhecemos Deus, a nossa vida é transformada. E Deus está falando com você. Quais as oportunidades que você tem jogado fora? Os portais que foram abertos e você não passou? Você está buscando ajuda aonde? Você está fazendo o quê? Ele usou o que era sagrado para o mal. Ele endureceu contra Deus. Ele não reconheceu a soberania do Senhor. Nabucodonosor ficou lá comendo grama até reconhecer Deus como o soberano. Então, enquanto nós não nos humilhamos, não reconhecemos o Senhor como todo-poderoso, a única saída, a única porta, a verdade, a gente não sai do lugar, a nossa vida não anda. E Deus ama você. Está falando com você aqui. Se você se levantar e crer e reconhecer o Senhor como soberano, abrir seu coração e deixar Ele assumir o controle da sua vida, se você decidir priorizá-lo e dar crédito à palavra dEle, a sua vida vai tomar um rumo totalmente diferente. Você vai viver resultados que você nunca viveu. Oportunidades. Deus nos dá. E nós precisamos reconhecê-las e agarrá-las. Em nome de Jesus, levanta. Não resista. Passa pelo portal. Agarra a oportunidade que Deus está te dando. Se volta para Ele. Se renda a Ele. Se prostre diante dEle. Se humilha. Reconheça Deus como soberano. Deixa Ele assumir o controle da sua vida. Se abra para Ele.
E você vai ver o que Ele vai fazer por você, porque Ele te ama e Ele quer e pode te abençoar grandemente. Você precisa de Deus, a única saída é Deus. Se volta para Ele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que é tão amada, mas que talvez não tenha aprendido com os próprios erros, nem com os erros dos outros, tem rejeitado, tem desprezado as oportunidades, o seu chamado. Até hoje não reconheceu que a saída é o Senhor. Não tem outro meio. O Senhor é a porta, o Senhor é o único capaz de salvar, o Senhor é a fonte. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. O Senhor opera o impossível, o que ninguém pode, o Senhor pode. O que ninguém tem, o Senhor tem. O que ela não conseguiu em lugar nenhum, com o Senhor ela consegue. Mas resistir, ficar no mesmo lugar, fazendo escolhas, não aprendendo com tantas decepções e frustrações, com fracassos dos outros e de si mesmo, é gemer mais e mais. Mas hoje o Senhor está dizendo, escolha a vida. Ouça a minha voz, levante-se, eu estou te chamando. Eu estou te dando uma oportunidade de você se levantar e vir, de você se voltar para mim, de você recomeçar, de você construir uma vida poderosa, de você terminar não só esse ano, mas viver um tempo totalmente novo, de forma poderosa, gloriosa. Eu estou te chamando. Se humilha, se volta para mim, porque eu tenho tudo que você precisa e eu posso o que ninguém pode. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de respostas, de mudanças, de definições, de restaurações, de restituições, de uma restauração completa, de clareza, de entendimento, que as vendas caiam, a cegueira seja tirada, que as barreiras sejam arrancadas, que as cadeias sejam quebradas e que essa pessoa receba toda a força, toda a vida que precisa para se levantar e dar passos de fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que mudanças estejam acontecendo, que vidas estejam sendo impactadas, que o temor do Senhor esteja repousando sobre cada um, que vidas estejam se levantando com decisões firmes e se voltando para o Senhor com toda a força, porque o Senhor é a fonte de vida. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia, o clamor dos 52 dias, isso em todos os nossos templos. Ei, é tempo de restauração. Foco na coisa certa e vamos. Porque nós temos vivido coisas assombrosas em Deus. Ele é o Deus do impossível. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.